Cristiane Arena, de 34 anos, estava recém-separada e vivia com as suas 2 filhas em Pompeia. Por estar recém-separada, a Cristiane, ela buscava, alguém para compartilhar a vida dela, para estar ao lado dela, E então ela conhece o Fabrício, que era um psicólogo de 36 anos. E logo eles começam a namorar e ficam apaixonados um pelo outro. Então eles decidem avançar o relacionamento deles e se casarem rapidamente. O casal aparentemente eles viviam muito bem, eles postavam muitas fotos e trocavam várias juras de amor nas redes sociais. As 2 filhas da Cristiane, elas também chamavam o Fabrício de pai, tratavam ele carinhosamente, tanto nas publicações quanto pessoalmente, elas gostavam muito, muito dele. Só que não demora muito para essa relação, apaixonada do casal se começar a esfriar. A filha mais velha de Cristiane, ela passa a desrespeitar a mãe dela, tratando de forma fria, de forma indiferente. Algumas pessoas que conviviam com a família relatavam que a filha mais velha, ela sempre foi muito amorosa, muito carinhosa e que ela tinha uma relação muito boa com a mãe dela e com a irmã, mas depois que o Fabrício chegou, ela começou a mudar muito. De amorosa, ela foi pra uma pessoa que odiava a mãe dela. Em novembro de 2020, a polícia e o conselho tutelar, eles recebem uma denúncia anônima para ir até a casa da Cristiane e do Fabrício. A denúncia relatava que a filha mais nova não estava indo às aulas e que eles não estavam mais vendo Cristiane por lá. Ou seja, eles suspeitavam, na verdade, que a Cristiane e a filha mais nova estavam em cárcere de privado. Então a polícia vai até a casa deles e verifica se aconteceu algo na residência. E ao perguntar sobre a Cristiane, tanto a filha mais velha quanto o Fabrício, eles respondem que a Cristiane havia abandonado a família, a filha mais velha, para se mudar com o namorado dela. E nisso ela tinha levado a filha mais nova junto. Porém, ao escutar essa informação, a família de Cristiane acha muito estranho, porque primeiro, ela não ia embora sem avisar a família e o pai da filha, e também que ela era uma ótima mãe, responsável, carinhosa e muito amorosa com as filhas dela, e ela não ia deixar a filha mais velha e sair com a filha mais nova. Então ninguém engole essa informação, nem a família, nem a polícia. Então a polícia, ela passa a colher alguns depoimentos de forma separada e percebe que se tem algumas contradições entre o Fabrício e a filha mais velha. A partir disso, as autoridades, elas abrem uma investigação para descobrir o que raios tinha acontecido, o que estava acontecendo ali com aquela família. Depois de um tempo, foi relatado que o Fabrício, ele estava se utilizando do dinheiro que era de posse da Cristiane, da esposa dele. E esse dinheiro não fazia nenhum sentido estar com ele, porque era de uma rescisão da Cristiane. Ela tinha saído de um emprego e aí ela pediu a rescisão. E o valor que teria que estar na conta dela, estava na conta dele e ele estava utilizando desse dinheiro. Ao perceber essas transações bancárias, a polícia, ela retorna mais uma vez à casa deles e ao chegar lá, o Fabrício não está mais. Só a filha mais velha está na casa. Então eles questionam a filha mais velha e ela diz que o Fabrício já estava fora de casa há alguns dias. Ou seja, ela estava se cuidando sozinha, não avisou ninguém, nem a família, nem a polícia, ninguém, não avisou ninguém. E a polícia então pede para dar uma olhada lá dentro. E aí ao entrar, eles percebem que alguém, tinha dado uma pequena reforma no quintal daquela casa. Então eles percebem que tinha um contrapiso na casa, que eles estavam meio trocados, meio mexidos. Eles passavam a vasculhar esse quintal. Eles acham estranho, Então eles pegam algumas ferramentas para tirar o contrapiso. Quando eles tiram o contrapiso, eles descobrem que tinha um buraco, onde estava esse contrapiso em cima. E é nesse buraco que eles encontram o corpo da Cristiane lá. Algumas notícias, mas isso não é confirmado, não é verídico, falam que a polícia não estava encontrando o corpo da irmã mais nova, Então a irmã mais velha, ela aponta para o local onde a mais nova estava enterrada, mas isso não é confirmado. E os policiais, eles ficam chocados por ter um corpo ali e também pela frieza da irmã mais velha ao saber de tudo e ao ver tudo, e mesmo assim ela era muito fria em relação a tudo. A filha mais velha, ela foi apreendida no local mesmo, e ela vai para uma instituição de acolhimento de menores infratores. E o Fabrício, ele segue foragido, até alguns meses depois, que a polícia, ela recebe uma denúncia de que ele estaria no Mato Grosso do Sul, atuando como um ajudante de pedreiro. Inclusive, ele se passou por um morador de rua. Ele também recebeu ajudas da prefeitura, ele ficou em abrigos para tomar banho, comer e tal. Só que quando era perguntado para ele sobre documentos,
documento sobre o nome dele, ele fugia. A partir dessas notícias, né, começou a ter reportagens de que ele estava foragido. Então ele acaba sendo localizado também por conta dessas denúncias. As pessoas viram que era ele e falaram para a polícia. Então ele foi levado novamente a Pompeia, a júri, né, para esclarecer o que ele tinha feito. No depoimento ele diz ter atirado sim na esposa devido a uma briga. E nessa briga, como a esposa dele estava muito estressada, ela pegou uma faca e, por legítima defesa, ele acabou matando a esposa, acidentalmente. A filha, no depoimento dela, confirma essa informação, porém, se tem algumas contradições entre os dois. Ele também disse que 20 dias depois, a filha mais nova estava em casa e ela começou a sentir muita saudade da mãe e começou a chorar pedindo pela mãe dela. Então, para não levantar nenhuma suspeita, ele tira também a vida da menina. Nessa investigação, a polícia ela percebe que tinha uma relação muito estranha entre a filha mais velha e o Fabrício. Porque eles eram muito próximos. A menina, o que ela não era com a mãe dela, ela era com ele, com o Fabrício, entendeu? Ela era uma menina muito carinhosa com ele, muito amorosa. Então eles tinham uma relação muito estranha. Inclusive, o avô materno, ele relatou que ele percebeu que havia essa relação estranha entre os dois. E ele avisou a Cristiane, né? Mas a Cristiane estava cegamente apaixonada pelo Fabrício. Ela não gostou muito da alegação do pai dela e ela deixou pra lá. Ela pensou que isso não fosse possível de acontecer, ele nunca faria isso e deixou pra lá. No depoimento, a adolescente ela confessa que eles tinham sim uma relação e que ela não tinha matado a mãe nem a irmã, mas ela ajudou na ocultação do cadáver das duas. Então a polícia ela começa a apurar e ela conclui que eles estavam em um relacionamento, ele com 36 anos e ela com 16 anos. Segundo ela, era uma relação consentida, ela era apaixonada por ele, né, e ela aceitava nessa relação. E a polícia, ela vê que provavelmente esse era uma motivação pro crime. E foi exatamente isso. A Cristiane, né, ela percebe essa relação da filha mais velha com o Fabrício, ela é estranha, ela foi questionar o que estava acontecendo entre eles, e desse questionamento, infelizmente, desencadeou as mortes. Depois deles confessarem tudo, a adolescente ela vai para uma fundação casa, onde ela vai cumprir medidas socioeducativas por menos de 3 anos. E o Fabrício, ele é condenado a 56 anos e atualmente ele está em Tremembé. Provavelmente a filha mais velha ela já tá para sair, né? Porque foi em 2020 o crime. E a menos de 3 anos, ela tem que ficar por menos de 3 anos. Então ou ela já saiu ou ela tá pra sair. Mas o Fabrício, ele continua na prisão e atualmente ele está em Tremembé.